Olá, turma do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana. Vamos à nossa aula de História sobre os povos indígenas. Para isso, vocês vão abrir o livro de vocês na página 216. Vamos avaliar juntos aqui essa imagem de abertura do capítulo. Olhando aqui, quem vocês consideram indígenas nessa imagem? Eu já imagino que muita criança vai falar assim: ah, professora, os indígenas são só esses aqui que estão usando esta vestimenta que nos lembra uma saia, tem pinturas no corpo. Esses aqui que estão usando roupas não são. Nada disso. Todas essas pessoas que estão aqui nesta imagem são indígenas. Os indígenas fazem muita parte, né, tem muita contribuição na nossa cultura, na nossa formação cultural. Afinal, eles foram os primeiros a estarem aqui no nosso país quando os portugueses chegaram e colonizaram. Então, os portugueses passaram para os indígenas muitas questões da cultura portuguesa e os indígenas também influenciaram muitas coisas na formação cultural do povo brasileiro. Entre elas, nós vemos agora os índios aqui, os indígenas, utilizando roupas como as nossas, né? Feitas de tecido, com costura, não é só um trabalho artesanal. Vamos lá para a página seguinte. Falar sobre a formação do Brasil tem relação com os povos e as culturas que se desenvolveram aqui. Neste capítulo, você vai estudar os povos indígenas. Observe a imagem. Onde essas pessoas estão? Para você, quais dessas pessoas são indígenas? Nós só não perguntamos aonde que elas estão. Onde vocês acham que essas pessoas estão? Vocês acham que elas estão aonde? Numa aldeia, no meio da tribo, numa cidade? Observando a imagem pelo chão, que eles estão descalços, como pertence à cultura indígena, mas a questão do andar descalço, eu acredito que pela imagem que eles estão lá em uma aldeia, né? Mas quando a gente fala assim, o povo indígena, o índio, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? É um indígena vestido com roupas tradicionais como as nossas ou roupas como essas aqui, ó, corpos pintados, roupas artesanais. Qual é a imagem que vem à sua cabeça? Discuta aí sobre isso com quem esteja do seu lado ou após terminar nossa aula. Fala, quando eu penso num povo indígena, eu imagino que seja assim, que seja desse jeito, que eles se vistam assim. Mas hoje eu aprendi na aula que os indígenas não se vestem mais só como aquele estereótipo do índio que anda nu, com o cocar na cabeça, pinturas pelo rosto. Eles também usam esses trajes tradicionais para alguns momentos, mas eles também adquiriram hábitos culturais nossos, que os portugueses nos trouxeram, como as nossas roupas industrializadas, né? As roupas feitas em fábricas, costuradas a máquinas, não só feitas de forma artesanal. Então vamos lá. Quem são os indígenas? Você ou algum conhecido seu é indígena? Aí na sua região tem muitos indígenas? Você é de descendência indígena? Os indígenas são pessoas que contribuem para a constituição da cultura brasileira. Eles e seus símbolos culturais aparecem frequentemente na televisão, em filmes e em desenhos. É comum pensar que indígena é a pessoa que usa pinturas no corpo e enfeites na cabeça, feitos com penas. Podemos dizer que, atualmente, essa imagem faz parte da construção de um estereótipo, ou seja, uma visão simplificada formada por ideias pré-concebidas e alimentada por falta de conhecimento sobre o assunto em questão. Na verdade, o que chamamos de indígenas é bastante diverso. Existem várias etnias indígenas que são diferentes
umas das outras. Entende-se por etnia grupo social que se diferencia em razão de cultura, religião, língua, comportamento. Dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indicam que a população indígena atingiu 896.900 pessoas, distribuídas em 305 etnias e falantes de 274 idiomas. Olha essa imagem aí, pessoal. É de uma criança indígena e um homem indígena. Pode ser pai e filho, pode ser avô e filho, tio e sobrinho. Não é o que nós estamos levantando. Mas a imagem aqui são de indígenas. Eles estão com a vestimenta estereotipada, como foi dito no texto. Uma pessoa que está sem a roupa nossa conhecida tradicionalmente, com pinturas, com enfeites na cabeça de penas coloridas. Não, você olhando está uma pessoa como a que nós encontramos no nosso dia a dia nos grandes centros. Aí está bem clara a diferença entre este indígena aqui e aqui nós temos na página de abertura, eu estou voltando, o indígena dito mais tradicional, né? Que nós podemos, quando nós pensamos no indígena, a primeira imagem que vem normalmente são as pessoas vestidas assim. Então vamos lá, na página 219 agora. Falar sobre os povos indígenas na formação da sociedade brasileira. Então, como eu já falei para vocês no início da nossa aula, quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Os indígenas que já estavam aqui quando os portugueses chegaram ao Brasil. Então, nossa cultura brasileira, ela é muito misturada à cultura indígena. Nós temos muitas palavras de origem indígena que usamos no dia a dia, como por exemplo, o tatu, que é um animal. A palavra tatu é uma palavra de origem indígena. O hábito de tomar banho todos os dias, sabe quem que nos ensinou isso? Os indígenas. O costume de usar a rede para momentos de lazer, para dormir, para descansar. A rede é de origem indígena. Comer mandioca é um hábito de origem indígena também. Então, olha quantas coisas nós usamos no dia a dia que é de origem indígena. Tradicionalmente, origem indígena, e nós aprendemos e trouxemos para o nosso cotidiano. Povos indígenas na formação da sociedade brasileira. Em 1500, quando os portugueses chegaram às terras que atualmente formam o Brasil, havia entre 2 e 4 milhões de pessoas vivendo nestas terras, em comunidades organizadas de diversas maneiras. Eram os povos indígenas. Pessoal, perceberam aqui que quando em 1500 os portugueses chegaram, tinham lá 2 e 4 milhões de pessoas, mais ou menos entre 2 a 4 milhões de pessoas que viviam, que eram os indígenas. E hoje lá a gente contou aproximadamente 897 mil indígenas. Olha como esse número foi reduzindo. Mas por que será? Vamos ver mais para frente esse assunto. É só uma comparação para vocês já verem, perceberem como que hoje o número de indígenas está reduzido em relação lá em 1500, quando foi descoberto o nosso país. Até os dias atuais, cada comunidade indígena tem seus próprios costumes e tradições, os quais são transmitidos de geração a geração. Sendo assim, a história dos indígenas é muito mais antiga do que a história da colonização portuguesa do Brasil. É muito mais antiga por quê? Porque eles já estavam aqui
antes dos portugueses chegarem. Então, antes dos portugueses chegarem, ainda já tem a parte da história deles. Estudar a história desses povos desde antes da colonização até os dias atuais é muito importante. Os indígenas são integrantes da cultura e da população brasileira, constituem uma das bases para a formação da nossa sociedade. Por esses motivos, você vai estudar como viviam algumas sociedades indígenas antes da chegada dos portugueses e como o início da colonização do Brasil transformou essas sociedades. Então, olha lá, será que quando chegaram os portugueses, teve início a colonização, essas comunidades indígenas continuaram igual? Será que não teve nenhum problema, não teve nenhuma guerra, nenhum embate social, questão de língua, será que eles falavam a mesma língua? O que vocês acham disso? Agora vocês vão ter uma tarefa para fazer em casa, agora quando finalizar a nossa aula. A pergunta inicial para essa tarefa é: você conhece o nome de algum grupo indígena? Além do nome, o que mais você sabe sobre esse grupo? Então, se você conhece algum nome de algum grupo indígena, o que você sabe mais sobre esse grupo que você conhece? De olho no local. Faça uma pesquisa sobre indígenas que vivem na sua unidade federativa, ou seja, na sua cidade. Colete informações como alimentação, hábitos, religiosidade, arte, cultura e história dos grupos que você encontrar. Depois reúna todas as informações e monte um livro sobre a cultura indígena do grupo que você pesquisou. Então você vai fazer lá a capa do seu livro, pegue imagens dessa comunidade indígena que você vai pesquisar, coloca o nome, aí faz lá um trecho sobre alimentação. Como que é a alimentação dessa tribo que você pesquisou? Dessa tribo que tem aí na sua cidade ou próxima à sua cidade? Quais são os hábitos que eles têm? Qual que é a religiosidade? Como que eles cultuam a religiosidade deles? Praticam a questão religiosa? A arte deles, como que é o artesanato, as cores, o que eles produzem de artesanato, a questão cultural deles e a história desse grupo. Esse grupo já existe há quantos anos? Eles se originaram de algum outro grupo? Como que é isso? Se na sua cidade não tem nenhum grupo indígena no seu estado, não tem nenhum que você conheça, eu vou deixar aqui algumas sugestões de site para você poder pesquisar, certo? Então eu tenho aqui, ó, povos indígenas do Brasil Mirim. Então você vai colocar lá Mirim, tudo minúsculo, tá, pessoal? .org/como-vivem, ok? Opa, saiu uma perna a mais do meu M aqui. Então, olha ali, mirim.org/como-vivem. É um M que saiu uma perna a mais, por isso que eu risquei aqui. Tá bom? Aqui é uma sugestão de um site para você pesquisar algum grupo indígena, caso a sua cidade não tenha. Outro site que eu vou sugerir para vocês é Sócio, tudo minúsculo também e junto, socioambiental.org/pt/, certo? Então aqui tem algumas sugestões, duas sugestões de sites que vocês podem entrar, mirim.org/com-vivem ou socioambiental.org/pt/.
São sugestões de sites que você pode pesquisar informações sobre um grupo indígena, caso não tenha na sua cidade ou caso tenha na sua cidade e você não sabe informações sobre esses grupos, veja se vocês encontram nesses sites ou em algum outro que você possa vir a pesquisar e encontrar. Após fazer essa pesquisa, você vai compartilhar com a gente e nós vamos fazer uma troca de informações sobre esses grupos indígenas do Brasil. Então você vai fazer lá a pesquisa e vai nos marcar no SAE Digital, ok? @SAE Digital, para a gente fazer essa troca de informações e o hashtag História SAE Digital, certo? Então, pessoal, por hoje é isso. Nos vemos na nossa próxima aula de história sobre os povos indígenas, povo tão importante que fez parte da nossa cultura brasileira. Um beijo carinhoso. Tchau!